Olá, meu nome é Jefferson, eu sou psicólogo e professor. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um modo diferente de entender o que é a oratória e como falar bem em público. Me acompanhe. Linguagem corporal. Você já parou para pensar que o seu corpo diz muito mais do que você quer dizer com palavras? Ou que muitas vezes o seu corpo trai você? Aliás, que o seu corpo conta a verdade que você insiste em mentir? Pois bem, numa palestra você precisa se atentar e muito com a sua linguagem corporal, com o que o seu corpo fala. Seu corpo fala muito mais do que você pensa ou consegue perceber. De certa forma, podemos perceber se uma pessoa domina o que diz pela forma com que apresenta essa informação. A linguagem corporal é um modo inconsciente de sinalizar seus desejos, suas necessidades e até mesmo de alertar sobre perigos, tais como quando seu corpo não está bem. E uma dica primordial, fundamental: jamais dê as costas para o público. Agora eu vou te explicar um pouco mais de como o seu corpo pode sinalizar desejos. Por exemplo, quando você está numa relação em que há muito interesse, seja intelectual, seja físico, por um outro parceiro. Normalmente as mulheres mexem no cabelo, as pupilas dilatam, o coração começa a bater mais rápido. Estes são alguns sinais do interesse. Os sinais da necessidade, a ansiedade, como eu falei lá para trás, pode ser um sinalizador de perigo ou de enfrentamento. As mãos ansiosas tamborilando são um sinal de enfrentamento. Quando os pés estão ansiosos, é um sinal de fuga. Ou outros sinais que o corpo nos dá, que são mais frequentes e mais conhecidos, uma febre, uma dor de cabeça, é um tipo de linguagem que o corpo nos dá para sinalizar algo. Junto com a linguagem corporal e com a linguagem oral, vem sentimentos, vem emoções, vem alegria, vem raiva, vem tristeza, vem apatia, enfim, tudo vem junto. E isso está escrito no nosso rosto, no nosso corpo. A palavra emoção vem do latim. Latim é uma língua muito antiga, da qual descende o português e outras línguas latinas. E a palavra emoção é da raiz emovere, ou seja, significa colocar em movimento. Então, uma emoção te coloca em movimento. Se você está triste, caído, fica difícil que as pessoas sintam a paixão, o carinho, o interesse na sua palestra, na sua fala, na sua apresentação, para vender um produto. Oratória e a arte de falar bem tem a ver com tudo, com vender a sua imagem, vender as suas ideias, conseguir o que você almeja. Todas as nossas emoções estão associadas a ideias, a pensamentos. Então, cuide com os seus ânimos. Treine seu melhor estado de espírito. Suas expressões faciais denotam suas emoções. Postura. Eu lhe convido a refletir sobre o que é postura. Todo mundo fala, mantenha a postura. Postura, 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 postura. Tenha postura. Onde está a postura? Postura profissional, postura como homem, como mulher, como adulto? Mas que tipo de postura você precisa para falar bem em público? As pessoas naturalmente gostam de ver coisas bonitas, coisas belas. E o belo, cientificamente, é aquilo que mais se aproxima de uma figura assimétrica, ou seja, de uma figura proporcional. Os seus ombros
têm que estar alinhados, as suas mãos têm que estar alinhadas, os seus olhos, a sua boca, ou seja, você tem que parecer uma figura geometricamente alinhada. Mas como fazer isso sendo um ser humano? Não se preocupe. A postura aqui consiste em alguns toques para que você se mantenha mais alinhado e o mais apresentável possível. E o que é esse mais apresentável possível? Estar constantemente ereto. Ter uma postura em que você não se permita deixar os ombros cair, em que você tenha gestos muito espalhafatosos. É verdade. Pense agora naquelas modelos, naquelas assistentes de palco dos seus programas favoritos de TV. Pergunte a elas se depois de passar 2, 3 horas de pé, como está a coluna delas. Sim, dói. Dói muito e é muito cansativo. Mas se você tem um objetivo, você deve lutar por ele. Você não deve desistir de ter uma postura. Eu lecionei para um curso técnico de secretariado. E o meu objetivo é que durante as minhas aulas elas se comportassem como se fosse um treinamento para elas realmente serem secretárias. Meninas de 15 a 17 anos. E a postura era uma das condições para elas serem admitidas e aprovadas no meu curso. É muito difícil você estar uma boa parte do tempo com a postura desejada, ereta. Por quê? Porque cansa, mas não desista. Manter uma postura adequada e confortável é o melhor caminho para o seu sucesso. Portanto, aprenda a se lapidar. Diante do espelho, coloque-se numa posição confortável e ereta. Muito bem? Todos nós temos algo a dizer. E o nosso olhar revela muito sobre quem somos. O formato dos olhos, o brilho nos olhos ou a falta do brilho. Dizem que os nossos olhos são o espelho da nossa alma, pois para um bom entendedor, eles podem dizer muito. Aproveite para passar os seus mais nobres sentimentos com um olhar. Mas tenha cuidado, um olhar muito levantado pode parecer soberba. Um olhar muito levantado pode parecer assustado. Tenha um olhar complacente, um olhar solidário, um olhar amável. E isso passa pela ideia de ser quem você é. Que tipo de olhar é o seu? Tem pessoas que vivem uma vida tão triste que têm os olhos caídos, né? Agora tem pessoas que sorriem, que vivem uma vida tão alegre, que vivem com aqueles pés de galinha maravilhosos. Não tenha medo de ser quem é e não tenha medo de mudar o seu olhar. Aprenda a ter coragem de mudar para tudo que é preciso. E enquanto você está apresentando, o seu olhar é muito importante. Olhar as pessoas é uma necessidade, as pessoas necessitam serem vistas. Muitas pessoas acabam se deprimindo porque no corre-corre do dia a dia a gente olha para as pessoas, mas não enxerga. E as pessoas querem ser vistas, querem ser enxergadas, legitimadas, que olhem dentro da alma delas. Se você tem medo que olhem dentro da sua alma, mas você quer falar em público, você quer ter esse contato, atente-se. Você vai olhar almas. Você vai olhar a necessidade dessas pessoas. Essas pessoas que estão em busca do que você tem para falar. E é só nesse contato, olho no olho,
é que você vai conquistar um cliente, o público, um amigo, um familiar, seja lá o que você precisa. E enquanto você estiver falando, encontre pessoas que estejam olhando verdadeiramente para você, que buscam esse contato. Essas pessoas normalmente vão lhe dar força e estímulo para continuar. Faça contato visual com essas pessoas e ganhe confiança. Os seus braços. Não há regra nenhuma para o comportamento do seu corpo. Há apenas o bom senso. Por quê? Porque você não sabe qual é o seu público. Você pode falar para uma garotada em que é legal você ter gestos mais leves, mais espaçados, você ter uma movimentação maior. Agora, se você vai falar numa reunião de negócios com o seu gerente, é bom que você tenha bom senso, que você seja uma pessoa mais formal, mais recatada, comedida. Mas de forma geral, como eu já disse, evite gestos muito espalhafatosos, nem muito acima dos ombros e nem muito abaixo da cintura. Muito acima dos ombros é rendição e você não vai se render. Você já viu pessoas falando assim? Não. Você já viu o jornal com os apresentadores falando com as mãos para cima da cabeça? Então, quando você for falar, pense sempre nos repórteres, nos entrevistadores. Aquilo é uma fórmula geral que você pode se enquadrar. Os seus braços numa posição de 90 graus. E isso te permite uma certa mobilidade e uma leveza. Jamais cruze os braços. Suas mãos. Também não há regras. Use sempre o bom senso. Mas, em geral, não coloque as mãos nos bolsos, nunca atrás do corpo. Não apoie na cintura. Não segure a cabeça. Do tipo, não pare para pensar, mas se for de agrado do seu público, não tem problema. Jamais faça isso, nem isso. E se você estiver sentado, não apoie a sua cabeça. As mãos, é normal que elas suem um pouco, mas em geral não fique balançando as mãos, não pegue na aliança, não segure caneta, não fique chacoalhando nada, não pegue no relógio. Uma posição austera, tranquila. Não deixe-as grudadas e nem esfregando as suas pernas e seus pés. Também não há regras. Apenas o seu bom senso, dependendo de para quem você está fazendo a sua palestra ou o seu curso, enfim. Mas é muito difícil, como eu já falei, ficar de pé por um bom tempo, meia hora, uma hora, para quem não está acostumado. Se precisar, caminhe lentamente de um lado para o outro. Não corra, não ande depressa. Também não se apoie em uma perna ou outra. Não fique pulando, não fique totalmente parado. Não esqueça de manter contato visual, mesmo que você ande. Aprenda a coordenar, e isso é um exercício que exige treino. Muitas pessoas não treinam caminhar e olhar. Quando você caminha na rua, por exemplo, você caminha olhando para frente ou caminha olhando para o chão? Aprenda a caminhar, manter contato com o público e falar. Não bata os pés. Isso demonstra ansiedade. E como eu já falei antes, isso sinaliza que você não está gostando de estar onde está. E evidencia que você quer sair de onde você está. Aqui vimos muitas coisas, mas como eu acabei de dizer, tem muito mais. Se você quiser saber mais, aproveite e entre em contato comigo.
É um prazer poder ajudar a todos que precisam. Se você gostou, abaixo do vídeo tem um link. Se inscreva para receber mais novidades e informações. Até breve.